Olá, eu me chamo Gilson Ferreira e você está assistindo ao podcast Autoridade Policial, um projeto do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás. Aqui comigo, o presidente do Sindepol, doutor Adriano, que vai nos apresentar o convidado de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós trouxemos o doutor Elias Vaz, um grande articulador político aqui do estado de Goiás, mas que já auxiliou bastante a nossa entidade classista no âmbito nacional. Doutor Elias, seja muito bem-vindo ao nosso episódio do podcast Autoridade Policial. Muito obrigado por todo o apoio que o senhor já empregou em favor da nossa entidade e da nossa categoria. Queria que o senhor já se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história aqui em Goiás, como é que foi a sua infância, adolescência. Aí a gente começa a discutir sobre o começo da vida do senhor no âmbito político. Bom, doutor Adriano, doutor Gilson, para mim é uma satisfação estar aqui. Falar um pouco da minha vida, assim, eu sou nascido aqui em Goiânia, né? Eu nasci ali na Campininha, no Hospital Ebenésio, né? E minha mãe mora até hoje, né? Desde que eu nasci ali no setor Fama, né? Então, assim, e minha vida inteira foi em Goiânia. E a minha família é uma família grande, né? Que era comum nas famílias antigas. Nós somos 8 irmãos, né? Minha mãe lavava roupa para cuidar da gente. Meu pai era celeiro, fazia arreio para cavalo, né? Então, é uma profissão hoje que já está mais difícil, porque hoje o pessoal está usando moto, então naquela época eu usava muito cavalo, tá? Então meu pai tem essa profissão. Foi uma vida muito difícil que nós tivemos, né? A questão financeira, né? Porque 8 Quantos filhos, irmãos? Né? 8, né? 8. Nós somos 8 irmãos. Então, eu tive a oportunidade de estudar ali na antiga escola técnica, hoje, depois passou para a Cefest, hoje Instituto Federal. Para mim foi muito importante, que eu acabei estudando ali na escola técnica. E no curso da escola técnica, eu fiz o curso de eletromecânica e eu passei trabalhei durante 10 anos na área técnica do Bradesco, para assistência técnica. Então, para mim foi importante, né? Foi uma forma, foi ali que eu comecei, inclusive, tive contato com grêmios, né? Fui do grêmio da escola técnica, isso em 83, 84, né? Já vai um tempinho aí, né? E depois fui da União Municipal de Estudantes Secundaristas também. Aí que eu comecei a minha participação na atividade política, né? Eu começo minha atividade política mais em movimentos sociais, né? Depois participei do movimento de oposição dos sindicatos bancários, né? Que eu trabalhava no Bradesco. Então, que era um movimento que era mais ligado à CUT na época, né? Então, porque tinha o sindicato e a gente era da oposição, né? Então, a minha atividade política, propriamente dita, ela começa nos movimentos sociais, né? Quer dizer, movimento estudantil, depois movimento sindical. E essa ideia de partir para o direito surge disso? Faltava um mecanismo mais técnico para esse tipo de embate? Não, aí o seguinte, aí depois teve essa questão, né, que eu participo daquela luta chamada transporte alternativo, né, que era uma luta que eu acabei sendo assim, o presidente da entidade que liderou aquele movimento. E para mim foi um movimento que impactou muito Goiânia. Aí assim, eu saio candidato e acabei, foi em 2000 isso, eu fui eleito com uma votação expressiva, tal, como vereador. E depois que eu passo a ter mandato de vereador, tudo, aí eu vi a necessidade, que eu passei a trabalhar muito com essa questão de leis, passei a trabalhar muito com essa questão da área jurídica, eu vi a necessidade de fazer um curso de Direito, aí acabei fazendo um curso de Direito, né? A época da eleição, o senhor foi o recordista de votos para o Legislativo Municipal. Sim, foi. Por muito tempo. Muito tempo. O Cajuru que veio bater agora, mais recentemente, recente, né? Na eleição retrasada, porque ele teve mais de 30 mil votos. Mas eu era o recorde, né? Antes era o do Darcy Accorsi, eu fui depois eleito, bati o recorde dele, e durante aí, quase, acho que foi 16 anos, eu fui o recordista como vereador mais votado da história de Goiânia. Pois 16 anos na Câmara Municipal. Ao que se deu essa longevidade depois, toda? Os 16 anos foi que manteve o recorde, eu fiquei 18 anos. 18 anos. É verdade, no último eu cumpri só 2 anos, porque a gente acabou tendo a eleição para deputado federal. Olha, eu acho que essa longevidade, ela se dá, eu acho, muito pela dedicação, né? Eu sempre fui uma pessoa muito focada,
E sempre tive uma posição de que aquilo que está na Constituição, que é o Poder Legislativo, não está de enfeite, né? Que uma das atribuições do Poder Legislativo é de fiscalizar os atos do Executivo. Então eu levei muito a sério, eu sempre levei isso de uma forma, seja como vereador, seja como deputado, eu sempre trabalhei muito nesse aspecto de fiscalizar, né, a aplicação do dinheiro público. Porque, infelizmente, isso no Brasil é uma coisa assim, que é muito colocada assim, não, isso é coisa de oposição. Eu não entendi isso como coisa de oposição. Fiscalizar é fiscalizar, né? Até porque, muitas vezes, e eu pude constatar isso, tem muitos fatos, muitas vezes, que acontece uma irregularidade, o prefeito nem sabe, o governador, o presidente nem sabe o que está acontecendo, porque não dá conta de dominar tudo aquilo ali. Tem coisa que acontece ali numa secretaria, num ministério, numa estrutura do governo que a autoridade máxima daquele poder não tem nem conhecimento. Então, a fiscalização ela não é uma coisa atrelada à questão partidária, ideológica, né? Eu sempre falo assim, não tem crime de esquerda e direita. Crime é crime, né? Então, tá errado, tá errado. Não tem que ficar dizendo que nós colocarmos que essa situação aqui está errado porque é de esquerda, porque está errado porque é de direita. Não, está errado é dinheiro. A má aplicação, quer dizer, o mau uso do dinheiro público, ele tem que ser condenado por qualquer um, né? Então, isso não... Então, eu sempre eu fui muito, muito profundo nessas análises, né? E foi com isso assim, que eu acho que a população foi reconhecendo esse trabalho. Acho que isso ganhou algum destaque. E eu sempre consegui ter a felicidade de ser reconduzido à Câmara de Vereadores todas as vezes que eu fui candidato à reeleição, né? Então, assim, eu tive essa felicidade do reconhecimento da população de Goiânia. E sempre, a primeira vez, depois nas 4 vezes que eu fui candidato de novo, eu consegui a reeleição. O que o senhor entende, perdão, Adriano, o que o senhor entende que nessas quase 2 décadas no Legislativo Municipal foram assim, uns trabalhos de mais relevância? A gente sabe que o senhor fez denúncias contra situações envolvendo merenda escolar, questão de merenda, brinquedos do Parque Mutirama, assim, o senhor sempre estava à frente de alguns assuntos que vieram à tona e que causaram um grande interesse popular. O que o senhor destaca aí nesse período em que o senhor foi vereador, do seu trabalho, que o senhor acha que também acabou, de certa forma, alavancando o senhor para a Câmara Federal? Olha, eu penso assim, foram vários aspectos, né? Mas assim, é difícil assim, falar um momento, por exemplo, eu teve um momento que eu acho que foi muito importante para mim, que quando eu fui relator do plano diretor, acho que a gente fez um debate muito interessante e eu lembro que quando eu assumi a relatoria, vieram com o pacote pronto, né? Dizendo, olha, está tudo fechado, e eu me resisti. E por uma forma sincera, eu falei, olha, eu tinha mais de 10 dúvidas. Assim, eu sou relator, tenho dúvidas. Então, assim, eu falei isso para o presidente na época, era o Cláudio Meirelles. Falei, Cláudio, presidente, eu não estou confortável. Né? Acho que precisa a gente fazer aqui uma discussão mais ampla. E a gente fez mais de 40 audiências públicas. E a própria prefeitura, que achava ruim eu fazer na época o prefeito era o Willis Rezende, no primeiro momento eles acharam ruim, por exemplo, que eu estava protelando, fui criticado no primeiro momento. Depois o pessoal entendeu que realmente era sincera as minhas preocupações. A própria prefeitura, acho que fez mais de 50 alterações no projeto, propôs, fruto dos debates que a gente foi fazendo. Um projeto que no primeiro momento veio pronto, entendeu? Entre aspas, né? Entendeu? Então a gente foi fazendo um debate, eu fiz um debate temático, a gente discutiu vários assuntos do plano diretor e a gente fez de forma muito transparente, muito assim, aberto, participação da sociedade, imprensa acompanhando. A gente, para mim, acho que foi um momento importante. O plano diretor da época foi muito elogiado e, infelizmente, boa parte do plano diretor não foi aplicado. Mas tinha muitas coisas interessantes, como, por exemplo, o imposto progressivo, que era, na verdade, um instrumento de combater a especulação imobiliária, né, aquelas pessoas que ficam segurando lotes durante anos em locais que tem toda uma estrutura que custa dinheiro, como asfalto, água tratada, fiz uma série de coisas, e o lote fica ali parado. Entendeu? Então, a gente colocou o imposto progressivo, quer dizer, foi muitos avanços que a gente teve no plano diretor e que, infelizmente, as gestões posteriores não levaram à frente a aplicação de vários aspectos que a gente colocou. Reforma do Código Tributário, que a gente queria colocar um Código Tributário mais justo, né? Aquela história, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, né? Como o conceito da alíquota ser definida não pelo local do imóvel, mas pelo valor do imóvel, né? Então você tem, por exemplo, até uma faixa, a pessoa isenta do valor do imóvel, a pessoa... Porque, geralmente, a capacidade contributiva das pessoas, pelo valor do imóvel, é uma forma mais justa do que a localização.
Porque a gente tem alíquota, por exemplo, quem mora no condomínio fechado de luxo, o mesmo, né, às vezes menor do que quem mora, por exemplo, você pega o Jardim Guanabara e pega o Aldeia do Vale, tem a mesma alíquota. Então, assim, um negócio meio assim, né? É o mesmo alíquota do bairro da Vitória, mesmo alíquota. Então, assim, é um negócio que não se faz justiça fiscal assim. Então, foram muitas questões que a gente aprovou na época e, infelizmente, muitas coisas ficaram pelo tempo, assim, porque as prefeituras não tiveram, as gestões não acabaram não aplicando. Agora, as denúncias, elas foram importantes, assim, em vários aspectos, né? Acho que a gente coibiu, a gente conseguiu evitar muitas lesões, né? E muitas coisas. Tem vários contratos, eu lembro de um contrato tapa-buraco, que era um negócio absurdo. E assim, por isso que eu falo que o prefeito, às vezes, né, é importante. Eu lembro que eu fiz essa denúncia, na época era com o prefeito Iris Rezende. Ele me chamou lá, eu expliquei para ele, mandou cancelar. A gente vê a sinceridade, pessoal, olha, ele realmente convenceu que estava errado, então isso era importante, né? Então, por isso que eu falo que nem sempre o prefeito sabe de detalhes de e era um contrato lesível, um negócio milionário que estavam fazendo. Aí, quando eu fui olhar na planilha lá, estava assim, por exemplo, colocando um engenheiro para cada caminhão, para cada coisa. Um negócio assim, jamais ia ter isso, entendeu? Eu lembro de uma polêmica que nós fizemos, até eu vi agora que a Eliseu Cop, aquela de fotossensores, parece que terminou o contrato em Goiânia. É interessante porque tinha uma outra empresa que chamava Trana. E eu comecei a questionar, né, esse contrato. E eu lembro que eu entrei com representação, estavam fazendo licitação, eu consegui, através da minha representação, a gente conseguiu cancelar o processo licitatório, porque o processo licitatório, do jeito que estava, a Trana ia ganhar de novo. Tanto é que ela tinha ganho, mas manda cancelar, porque eles não exigiam equipamentos novos. Olha, se não exigia equipamentos novos, quem estava com os equipamentos já instalados ficava óbvio que ia ganhar. E o interessante é que o contrato da Trana, depois que a gente conseguiu ter uma licitação, quem ganhou foi a Eliseu Cop, com uma proposta 70% do valor, com 30% já abaixo. E eu fui fazer uma pesquisa, eu falei, não, esse contrato não está bom. Eu lembro que eu questionei alguns itens que estavam, realmente uns itens que estavam colocando o contrato que não era um valor justo, e aí que gerou um problema, né? Eu lembro que o prefeito de me chamou lá também, eu expliquei para ele, falei, olha, está aqui, olha isso aqui que eles estão cobrando, está errado, tá. E o contrato, que era para ser 56 milhões, passou a ser 51. Então, a empresa deu um desconto depois, que já ia fechar para assinar o contrato. Eu lembro que esse contrato, o Iris até fez eu assinar lá na hora, como testemunha, chamou a imprensa, essa coisa toda, com desconto de 5 milhões, quer dizer, na época. Então, assim, eu fico falando isso porque, tanto que é importante fiscalizar. Quer dizer, se a gente não tivesse fiscalizado, quer dizer, primeiro a gente está falando de um contrato que já era 30% mais barato. E depois, ainda com desconto, tem um desconto ainda de torno de 10%, 5 milhões. Então, é importante a atuação parlamentar, né? Eu lembro da época a questão da merenda, por isso que, um outro exemplo também, que eu constatei que quando eu peguei as notas, né, eu comprava muita carne, então, eu ia nas escolas, não tinha carne, não tinha nada. Aí eu fui fazendo essa comparação, o que estava no relatório, que era para ir de merenda, não estava. Foi até notícia nacional isso e tal. E na época eu vi uma atitude do prefeito Paulo Garcia, que foi até falecido, ele afastou o pessoal que era responsável. Então e a denúncia que eu tinha realmente era uma pessoa lá que estava controlando isso, que estava fazendo atitudes ilícitas, né? Então é importante a fiscalização. Quer dizer, um negócio desse, aí depois mudaram o modelo, passou que a própria escola passaram o recurso, a própria escola que fazia aquisição do alimento, a alimentação melhorou para caramba para as crianças. Quer dizer, é um ato que você reflete lá na ponta, quer dizer, a criança que vai ter acesso a uma coisa que ela não estava, porque tinha alguém roubando comida de criança, absurdo. Então, isso tudo é muito importante. Eu acho que esse trabalho da fiscalização, né, uma das últimas atitudes da gente da fiscalização foi a comissão especial no inquérito da SEI da saúde. Lembro que a gente chega no almoxarifado e a gente vê a questão da incompetência e corrupção, né? A incompetência, eu lembro que eu vi quase 400 de leite Pregomin, que é um leite caro, desses leites para crianças precisam de uma dieta especial, precisa de nutrição. E 400 e poucas datas vencidas. Estava lá. Tinha acabado de vencer. E aí a gente tinha pegado 2 reportagens de uns 20 dias atrás, né, que era antes de vencer esse leite, uma na TV Anguera, TV Serra Dourada, são situações distintas, de mãe indo para judiciário para conseguir esse leite.
E o Leite perdeu. Vencendo. Olha que é um negócio assim absurdo, né? Então, assim, e a outra coisa que a gente viu, eu vi umas caixas, lá tinha 15 caixas. Eu falei, que caixas, né, com algum equipamento dentro? Aí eu fui ver, era raio-x. Aí era que a raio-x, tinha 15 raio-x, tinha quase 2 anos que estavam ali, eu fui pela data. E aí a prefeitura mantendo um contrato com uma empresa e terceirizado, e os equipamentos lá parados. Mas o que é pior, e tinha contratado os servidores para operar. Eu conversei com o servidor, ele falou, recebendo. Toda noite eu venho só dormir aqui, porque eu não tenho trabalhado. Já fazia mais de ano que ele estava fazendo isso. Eu falei, gente, não tem cabimento isso. Quer dizer, é um negócio para manter um contrato. Quer dizer, então assim, e isso a gente, assim, eu estou dizendo isso porque a gente vai, se você não fiscaliza, essas coisas vão consolidando ali, vai ficando, e é o dinheiro empurrá-lo, ou do desperdício, porque nesse caso do leite pregominho a gente não pode colocar que nem alguém ganhou alguma coisa com isso, é a incompetência mesmo, né? Ou, no caso do raio-x, aí eu já desconfiei que alguém tinha interesse em manter o contrato vigente, né? Não queria acabar com a terceirização. E pior, o contrato vigente, porque a empresa sabia que em qualquer momento ela ia perder, com equipamentos bem velhos. Eu lembro que eu tirei foto desses equipamentos, as minhas fotos acabaram, a imprensa divulgando todo, que eram equipamentos muito velhos. E nós com equipamento novos na caixa. Então, assim, essa questão da fiscalização, ela é fundamental, né? Eu coloco agora, por exemplo, como deputado federal, a gente fiscalizou essa questão do gasto, dinheiro público. Eu lembro quando até o presidente Lula usou agora 2 semanas atrás uma denúncia que eu fiz, né? Porque o presidente Bolsonaro foi inaugurar uma ponte de madeira lá no Amazonas. E eu tive curiosidade de perguntar quanto custou essa ponte e, por outro lado, fiz um requerimento, o que custou a viagem dele. A ponte custou 250 mil. A ida dele custou 750 mil. Ele gastou 750 mil para ir lá inaugurar uma ponte de 250 mil. Pô. Eu falei, é um negócio absurdo, né? E teve outras, né? A questão da denúncia que nós fizemos, né? Que teve repercussão até internacional, foi a questão do Viagra, da prótese peniana, que é a questão das Forças Armadas, porque causou muita estranheza a situação das Forças Armadas. Por exemplo, quando a gente detectou que eu estava vendo a aquisição de cerveja em plena pandemia. Eu falei, mas que aquisição de cerveja? O que a Forças Armadas não foi pouca, não. A aquisição de mais de 80 mil unidades de cerveja e algumas licitações ainda colocava assim que a marca tinha que ser Heineken, né? Então ainda colocava a marca da cerveja que tinha que ser. Então, compra de picanha, e compra de lombo de bacalhau, e compra de salmão. Eu falei, olha, gente, eu acho que é outro mundo, né? Porque se não é um mundo do servidor público, não é um mundo do servidor público. Definitivamente, o servidor público não tem esse tipo de privilégio. E uma situação assim que a gente foi, né? E inclusive, o Viagra, uma parte dele, quando a gente detectou a questão do Viagra, é superfaturado. Tanto é que o TCU decidiu, e já foi decidido no TCU, o pleno, tem uma unidade da Marinha, ela do Rio de Janeiro, vai ter que devolver o dinheiro, que foi superfaturado. Já foi decidido que eles vão ter que repor esse dinheiro porque foi superfaturado. Então, assim, são situações, eu acho que a fiscalização ela é sempre importante, né? Eu lembro que fruto dessa denúncia que eu fiz na questão das bebidas e tal, e aí tem uísque. Então, na época, o ministro da Defesa baixou uma portaria proibindo a aquisição de bebida alcoólica. Que é um negócio razoável. Mas o Viagra pode ainda. O Viagra ainda pode. E a prósperiana também, né? Deixa eu aproveitar só o gancho do Adriano está querendo falar aqui, mas já que o senhor começou falando de algumas atuações na fiscalização no âmbito municipal, em 2018 o senhor vai para a Câmara Federal, e aí o senhor citou aí algumas coisas também dessa atividade que é muito semelhante, né? É o legislativo aqui, o legislativo lá, mas certamente é muito semelhante, mas certamente é muito diferente também, né? Uhum. O que o senhor sentiu com toda a experiência que o senhor já tinha, né, no município, e aí quando o senhor chega em Brasília, e também para desempenhar essa função de fiscalização, como é que foi essa mudança? Eu confesso que eu fiquei com medo, tá? Porque eu pensava assim, gente, mas não é possível que não tem ninguém que fiscaliza, né? E até saiu na revista Veja, né? Eu fui assim disparado o melhor parlamentar na área de fiscalização, né? Assim, na revista Veja tem uma entidade que analisa isso, mas foi assim, eu fiquei com uma nota que eu tive lá, o outro foi assim, uns 4 vão estar atrás de mim, assim, mas assim, eu me destaquei muito, né, nesse aspecto, e eu tinha um medo, né? Porque eu não sei, porque eu pensava, às vezes é possível, 500, 300 deputados, ninguém fiscaliza isso aqui e tal.
Mas, assim, eu me dediquei muito a isso. No início eu tive alguma dificuldade, porque o volume das questões do governo federal são muito maiores, né? Então, objetivamente, a gente é uma situação muito complicada. E assim, eu acabei, né, no primeiro momento a gente teve que fazer uma adaptação, até para conseguir as informações, a forma de conseguir as informações na Câmara é um pouco diferente, a gente teve que aprender o caminho das pedras, e na medida a gente foi, né, eu lembro de uma outra coisa que foi importante, né, que registrar, que eu descobri, que né, quando surgiu aquela questão do garimpo em terra indígenas, foi um requerimento meu que a gente descobriu que estava realmente tendo a exploração de garimpo em terra indígenas, né? Então, assim, coisas importantes, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, assim, mas era uma dúvida que eu tinha. Agora, a Câmara Federal, assim, eu senti um impacto muito grande, porque lá você tem que fazer a escolha de Sofia, né? A Câmara é assim, ó, você passa, assim, na mesma hora, você passa, o Adriano sabe disso, o doutor Adriano sabe que as entidades que frequentam ali sabem como é que é aquilo. No mesmo momento está discutindo ali um problema seríssimo na saúde, problema seríssimo ambiental, problema seríssimo na área de segurança pública, e é no mesmo horário, você tem que fazer a opção, o que você vai participar. Então ali não dá para você participar de tudo, ali é complicado. Então assim, eu na Câmara Municipal de Goiânia, eu conseguia participar das coisas, todas as coisas relevantes eu conseguia participar. Lá não é assim. Lá você tem que fazer uma escolha de alguns itens que você prioriza, tem mais um perfil daquilo que você gosta de acompanhar. Definitivamente você não consegue acompanhar tudo. Então, isso foi uma primeira angústia que eu passei, né, de um sentimento de capacidade, de insuficiência, de estar participando das coisas que eu queria participar. Eu tive muita dificuldade no início, porque aí depois eu aprendi que a gente tem que falar assim, olha, eu vou pegar só isso aqui, pegar um pedaço das coisas para participar, porque tudo não dá. Né? Embora lá tudo é muito importante, né? Tanto qualquer comissão ali está abordando coisas importantes, mas a gente participa de algumas comissões só e prioriza algumas atividades, porque não dá para você dedicar tudo, né? Porque a dimensão realmente é muito... É preciso escolher as guerras. É mais ou menos isso, entendeu? E eu assim, com o passar do tempo, aqui eu sempre tive uma boa relação com a imprensa, e lá eu tinha aquela dificuldade, né? Eu falava assim, será que esse povo vai ter, assim, uma abertura para uma pessoa lá de Goiás, né? Eu falei isso, então está surgindo porque a maioria dos jornalistas ali desses grandes veículos, eles estão ou de Brasília, ou de Goiás, ou de São Paulo ou do Rio, né? Então, quando vem um parlamentar, já vem do Rio, de São Paulo, então o cara que vem do Rio já tem contato com jornalista do Globo, já tem contato, o cara que vem de São Paulo já tem contato com jornalista da Folha, do Estadão. E eu aqui de Goiás, assim, a gente não tem veículos de dimensão, tem essa força nacional. Então eu tive uma certa dificuldade no início, né? Depois já era diferente, eu já era procurado por muitos jornalistas, aí já inverteu, né? Eu tinha muitos contatos, e aí o próprio pessoal da imprensa me procurava muito. No final eu já consegui, assim, eu até, umas coisas assim que eu, pelo menos por umas 2 vezes, eu lembro que eu vi o Gabeira, por exemplo, me elogiando, e eu nunca conversei com o Gabeira, né? Porque é um jornalista que eu respeito, é uma pessoa que eu tenho, assim, não tinha um porquê ele me elogiar, ele me elogiou umas 2 vezes, por 2 vezes eu vi ele me elogiando na Globo News e tal, elogiando meu trabalho, né? Então, assim, eu consegui sair da bolha ali, eu consegui sair ali do chamado baixo clero, a gente conseguiu ter contato ali, né, que o trabalho fosse reconhecido. Ou seja, foi um processo, assim, que eu tinha muito medo disso, né, porque eu não sabia se a gente ia conseguir fazer um bom trabalho. Eu acho que eu fiz um bom mandato, acho que a gente conseguiu destaque importante, assim, nessa participação, na discussão de temas importantes. Então, eu acho que foi importante. Eu acho que... Mas tem uma diferença, sabe? Ali a dimensão é tudo muito maior, ali as decisões realmente afetam a situação do país. Na Câmara de Vereadores ela tem uma dimensão mais micro, né? Entendeu? Agora ali é macro, tudo ali que você discute é uma questão bem forte, impacta muito a situação do povo brasileiro. O senhor tem uma bagagem, então, histórica voltada para a política, tem um trabalho muito reconhecido nessa fiscalização que o senhor fala, mas para mim, tudo que o senhor estava falando, eu vejo quase um delegado de polícia, um investigador. Algumas vezes eu brincava, você seria um bom delegado, eu não sei não. Seria um excelente mas eu sempre delegado. admiro muito o trabalho dos delegados, porque a polícia judiciária, ela é, na verdade, a essência para a gente combater de verdade o crime, né? Então, eu sempre falo isso.
ela não é combater a febre, ela é combater uma coisa mais estrutural, ela é uma coisa mais... então, eu sempre acho que o fortalecimento, inclusive, da polícia judiciária ela é fundamental. Até por essa sintonia, porque, como eu percebo, eu acabei assim, trabalhando com alguns, assim, algumas denúncias eu levava, por exemplo, aqui para a área aqui, da questão dos crimes contra o patrimônio público, e encontrei profissionais excelentes, profissionais... Aliás, tem uma situação que eu levava, o profissional descobria muito mais coisa, porque o negócio era muito maior, entendeu? Então, assim, e até porque os mecanismos, né, que o delegado tem, às vezes o delegado de polícia, às vezes com autorização judicial, a gente não tem algumas situações, mas assim, e a própria expertise, né, que o delegado tem, que ali o foco dele a questão de você investigar um eventual crime e tal. Mas assim, eu vejo que é muito importante, eu tenho uma simpatia enorme, assim, porque, e é verdade, um trabalho, quer dizer, é claro que é um trabalho mais, que a gente fazia mais indícios, né, porque o nosso papel era levar indícios. Eu teve uma vez até que eu conversei na época teve um promotor, que é o Fernando Cleves, ele disse para mim assim, ele gosta de falar assim, que 99% das minhas denúncias viraram ação civil pública, porque todos eram consistentes. Eu sempre procurei nunca ser injusto com ninguém, sempre levar as minhas denúncias com muita consistência. Tanto é que nem o governo nunca questionou uma denúncia minha. O governo Bolsonaro, por exemplo. Eu nunca sofri um processo por denúncias, de calúnia. Eu nunca tive esse problema. Eu fiz inúmeras denúncias, todas eu formalizo. Né, quando eu revelo, eu não fico naquela história de dar uma entrevista e não formalizar. Fica uma coisa estranha. Se eu tenho um aspecto de indícios claros de alguma irregularidade, a minha obrigação é levar às autoridades competentes, ou à Polícia Judiciária, ou ao Ministério Público. Na maioria das vezes eu levava as duas. Voltando aqui ao raciocínio. Então, o senhor tem uma vida política bem consolidada, tem uma veia investigatória muito profunda. O senhor acha que isso o habilitou a ir para o Ministério da Justiça para ser secretário legislativo? Ali foi uma coisa assim, até meio inesperada para mim, porque assim... Mas era um caminho natural. Sim, o senhor mas tinha assim, expertise de todos os lados. Mas foi assim, claro que a decisão era do então ministro, né, Flávio Dino. Eu acho que, assim, a primeira vez que eu encontrei o ministro Flávio Dino, ele ainda estava como governador. Eu encontrei com ele e ele me disse, assim, que era meu fã. Aí eu falei assim, o senhor roubou minha fala. Porque eu que sou seu fã, né? Eu tenho acompanhado, trabalho sou como governador. Ele falou, não, eu tenho acompanhado seu mandato e você tem feito um excelente mandato, tal, me elogiou bastante. Depois disso, eu encontrei mais umas 2 vezes, né? E uma vez que eu encontrei na casa de uma amiga, até na casa da deputada Itz da Mata, da Bahia, e ele falou assim, olha, e lamentou a minha derrota, dizendo que a gente precisa ter pessoas no governo. Aí ele falou isso. Ele não tinha sido convidado para ser ministro da Justiça. E nessa conversa ele citou um exemplo que a gente ia aproveitar a pessoa e me citou. Falou, olha, o Elias, por exemplo, é uma pessoa que fez um excelente mandato, a gente não pode perder uma pessoa como essa, a gente tem que ter ele no governo e tal. Disse isso, né? Mas, bem, aí quando foi mais para frente, né, quando o presidente Lula convidou alguns ministros só, e ele foi um deles, né? Acho que foi o Rui Costa, foi o Haddad, ele e o da Defesa, né? Foram 4 ministros só que ele tinha convidado inicialmente, que acho que seria o núcleo duro do governo naquele primeiro momento, né? E o Padilha também, ele convidou. E aí, depois que ele foi definindo os restantes ministérios. E aí, nesse momento, né, eu sou abordado um dia pelo Marcelo Freixo, né, que é um amigo, está hoje na Embratur. O Freixo falou, olha, o Flávio Dino está querendo te convidar para trabalhar com ele. Aí eu brinquei, falei, eu vou até de assessorista de elevador com ele. Eu brinquei, falei, se vai servir cafezinho, não tem problema, qualquer coisa com o Flávio, eu sou... Porque assim, você trabalhar com uma pessoa que você admira, não é uma coisa, para mim, era uma honra, nem discutir esse negócio de cargo, nem nada. Aí ele ficou aquela conversa, né? Depois ele também entrou em contato com o presidente do meu partido, o presidente do partido também falou, olha, o Elias é um ótimo nome, acho que ele foi trabalhando, né? E comigo ele não conversou, né? Aí de repente eu estou esperando ele conversar comigo. Eu falei, bom, certamente ele apenas fez essa consulta, eu falei que eu trabalharia com ele. E aí, de repente, eu estou um dia lá, o meu chefe de gabinete, eu ainda estava como deputado,
me liga e falou, acabou de falar aqui na Globo News que você vai assumir um cargo de secretário aqui. Eu falei, ué, mas que coisa é essa? Ninguém falar. Só faltaram avisar pra mim. Assim, mas eu tinha falado que assim, perguntou se eu toparia trabalhar com ele, mas não especificamente, né? Eu lembro que até brincaram comigo, né? Falaram assim, o que faz a secretaria? Eu falei, não sei não, deve ser importante, porque deu até na Globo News. Eu não sei. Ou a secretaria ou o senhor, né? Deve ser. Aí eu brinquei com isso, né? Mas assim, de qualquer forma, aí a gente foi ver o que era a secretaria. Eu acho que tinha muito a minha cara mesmo, né? Que a secretaria, assim, o que é a secretaria? A secretaria é uma secretaria que trabalha além de questões técnicas muito pesadas, porque a secretaria, o Ministério da Justiça, ele é que trabalha a questão assim, porque todo ministério ele é ouvido, por exemplo, sanção ou veto de um projeto, quando é pertinente à pasta. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente é ouvido, o Presidente da República ouve o Ministério se for uma questão ambiental. O Ministério da Justiça é ouvido por todos os projetos, porque ele é considerado o Ministério Residual. Então, todos os projetos passam pelo Ministério da Justiça. E é exatamente a secretaria que recepciona o pedido da Presidência da República, formata uma posição do Ministério, leva ao ministro, o ministro toma a decisão do que ele vai indicar, e a gente devolve para a secretaria, que eu era secretário, e a gente devolve para a Presidência da República. E às vezes o Presidente da República acaba acatando muitas coisas que o ministro decide. Então é muito sensível, porque você pode induzir o ministro ao erro e consequentemente, induzir o Presidente da República ao erro. Mas, para além disso, né, tem uma coisa que me atraiu muito, foi, primeiro, a relação com os parlamentos, né, que tanto, não só o Congresso Nacional, mas assembleias, Câmara de Vereadores, prefeitos, governadores, que é a atribuição e as entidades, né, que é uma coisa que eu gostei muito. Eu recebi muitas entidades nesse processo por várias vezes, né? O Laterza mesmo, você sabe, que tornou um amigo. Eu acabei me tornando amigo de vários líderes classistas, porque eu atendia, o Laterza me ligou várias vezes, me ligou até depois que eu saí, tá entendendo? Então, assim, se tornou um amigo, né? Um amigo mesmo. Por quê? Porque como eu tive passagem pelos movimentos sociais, né? E na época, por exemplo, o ministro Flávio Dino me falou, olha, eu falei para ele que eu queria estabelecer um diálogo muito, muito permanente e assim, de realmente sincero, consistente com as entidades. E é claro, é importante você ter respaldo do ministro. E a gente teve respaldo nesse aspecto e foi muito importante isso. Então, acho que a gente, esse perfil, acho que também de diálogo, de estabelecer um processo de discussão, ele é muito interessante. Eu sou uma pessoa assim, que embora eu sou firme nas minhas posições, eu sou uma pessoa que dialogo muito com todo mundo. Pra você ter uma ideia, 18 anos como vereador, eu nunca tive um inimigo. Um vereador fala assim, é meu inimigo. E olha que eu tive debates bem acalorados, assim, mas nunca tive. Recentemente mesmo, a gente recebeu lá, eu organizei uma reunião com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo até brincou comigo, falou assim, esse é o cara mais democrático do governo. Eu converso, eu dialogo com todo mundo. O Eduardo sempre tinha uma boa relação. Em que pese, por exemplo, eu tenho minha posição política ideológica, isso não impede eu ser educado, de a gente conversar. E o Eduardo comigo também, o Eduardo sempre foi educado, sempre foi uma pessoa polida e tal. Então, eu acho isso importante na política. Tem muita gente hoje que confunde as coisas, né? Aliás, porque diverge da gente, quer xingar a gente. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não faço isso. Eu não faço isso com o filho do Bolsonaro. Eu não faço. Não faria. Toda vez que eu encontrar, eu vou conversar com ele de forma educada, vou dialogar com ele, vou fazer debates com ele. Isso é diferente. Nós temos posições diferentes. Mas isso não me coloca numa situação de ter que agredi-lo. Eu nunca vou fazer. E ele também, eu tenho que reconhecer, nunca fez isso comigo. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é importante, né? A política a gente faz assim, né? Só vou fazer aqui uma pequena parte para dar um testemunho, né? Elogiar o senhor pelo trabalho que o senhor fez. O senhor sempre entendeu que as entidades não são parasitas, né? Que estão ali sempre para arrancar alguma coisinha, porque essa é uma visão distorcida do processo. Em vários momentos nós já trabalhamos juntos e a entidade classista Sindepol auxiliou em alguns momentos. Foi fundamental. Em pautas de interesse do governo, em pautas de interesse da categoria. E o senhor sempre foi muito aberto a que nós levássemos as nossas opiniões. E esse é um processo inteligente, porque às vezes o governo não está conseguindo ver determinado processo ou determinado nicho de interesse, e a entidade que não tem esse viés parasita consegue auxiliar. Então, agradecer ao senhor pela sempre grande abertura. É importante até registrar um fato que aconteceu, né? Porque aí o doutor Adriano me liga,
de um veto, o projeto tinha sido aprovado e passou um erro tremendo, era um problema técnico. Deixa o problema técnico. Mas era um problema sério e ninguém tinha visto. Doutor Adriano, me liga. Eu já tinha passado o projeto com o ministro Flávio Dino. Eu lembro que eu tive uma reunião no dia, até eu estava com o ministro Flávio Dino, eu fui com ele lá conversar com o Gilmar Mendes. No elevador, eu falei, esse ministro, nós precisamos discutir um problema. Eu falei que o doutor Adriano tinha me ligado e um item que estava errado mesmo, era um erro crasso, que tinha passado por todo mundo. Ninguém tinha percebido. E aí eu falei com o ministro, disse, não, você tem razão. E nós recomendamos o veto e o presidente Lula vetou. Você lembra disso? Quer dizer, se a gente não tem abertura para dialogar, porque não basta o doutor Adriano ter percebido o erro que estava sendo cometido ali. E foi uma contribuição sua, você sabe disso. Você sabe que foi a tua contribuição. Mas assim, se não fosse a gente ter abertura, você nem ligaria. Verdade. Você ligou porque você sentiu que o Ministério tinha abertura. Por isso que isso é importante, porque se a gente não coloca esse diálogo e tem a humildade de reconhecer que os nossos técnicos, o pessoal que faz análise mais profunda, às vezes erra. E errou a Câmara, errou o Senado. E tanto é que foi vetado e ninguém questionou. E estava correto o veto, entendeu? Então a gente levou para o presidente Lula foi e vetou. E foi uma conquista que foi a contribuição tua. Você sabe disso. Não, mas foi do sindicato. Mas você sabe tanto que isso é importante, a gente ter abertura de diálogo, né? E eu falei claramente para o ministro Flávio Dino, olha, é o presidente do sindicato lá do meu estado que está dando essa contribuição e ele está certo. Falei que é o doutor Adriano. E assim, ele ia acatar corretamente. Falou assim, não, está correto, isso está errado mesmo. E a gente fez, pediu o veto. Então, é só essa questão, como é importante, as pessoas às vezes subestimam o que é importante a gente ter diálogo. Ter diálogo é um instrumento poderoso para a gente errar menos, para a gente acertar mais. Não tenho dúvida disso. Excelente. Doutor Elias, doutor Adriano, você que assiste a gente aí, a gente vai fazer um intervalo. Para vocês aí é só o tempo da vinheta e a gente já volta. Estamos de volta com o podcast Autoridade Policial. Hoje nós estamos conversando com o doutor Elias Vaz e eu devolvo aqui a palavra ao doutor Adriano Costa para dar sequência ao nosso bate-papo. Doutor, fazendo aqui um gancho, né? Já chegamos ao Ministério da Justiça, o senhor secretário de Assuntos Legislativos. A pauta Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil e da Polícia Militar foi uma dificuldade? Como é que o senhor conseguiu construir isso? Porque foi um evento histórico, né? Nós estávamos esperando essas leis desde 1988. Conta um pouquinho da história para a gente. Olha, foi alguns fatores que contribuíram para a gente ter o êxito, né? A gente ter a aprovação dessas duas leis. Primeiro, assim, o ministro Flávio Dino chamou logo no início ali do mandato dele e a minha situação como secretário e disse que tinha alguns projetos que ele achava importantes que fossem aprovados no Congresso. E ele citou as duas leis orgânicas. Eu até brinquei com ele. Falei assim, ministro, uma lei era no caso da época do Fernando Henrique ainda, né? Foi de 2001, né? Uhum. E a outra era a da Polícia Militar. Da Polícia Civil era do governo Dilma, do governo Lula, né? Do governo Lula de 2000 estavam tramitando há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? E eu falei, olha, eu brinquei, isso não tinha uma coisa mais simples, né? Porque aí a gente... Mas assim, o que era importante? Eu noto que no Congresso tem uma característica, e o Congresso é assim, quando você tem uma lei para aprovar e que tem muito conflito, eles preferem não enfrentar. É aquela história, vamos supor assim que eu tenho uma lei que pode ter conflito entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, para eles não querem ninguém lá quer ficar mal com um e ficar bem com o outro, vice-versa, não quer. Então, eles preferem não votar. E aí, a gente sabendo que muitas questões, né, quando você pega dentro da própria Polícia Militar, tinha muito conflito ali interno, dentro da Polícia Civil tinha muita questão que envolvia, por exemplo, o agente, o delegado. E aí, a interpretação que eu fiz? Se a gente conseguir dar uma azeitada, dar uma discussão, aparar as arestas no projeto e levar isso redondo para o Congresso, a gente passa. Entendeu? Essa era a minha tese. E eu compartilhei isso com as entidades. Eu falei, olha, a gente precisa conversar, ter um esforço, sabendo o seguinte, e se a gente tiver a compreensão aqui, na mesa, né, toda vez que tinha uma divergência, eu chamava todo mundo que tinha um conflito para a mesa. Nós fizemos quase 40 reuniões, por exemplo, no caso específico da Lei Orgânica da Polícia Civil. Então, quando chega
para o relator, e a gente chega às propostas, tudo já azeitada, não tinha ninguém reclamando, porque estava tudo acordado. Por isso, até eu lembro que o Zé Guimarães me ligou e falou assim, olha, é impressionante essa construção que vocês fizeram. Está todo mundo aqui apoiando. Mas porque a gente teve uma preocupação de ganhar um tempo, olha, não vamos colocar para votar enquanto a gente não tiver segurança de que tudo andou bem. E foi impressionante porque um projeto que já estava há muito tempo, né? Acho que é 2014, só me engano, é mais de 10 anos, né? Que estava. Não, 2008. É 2008. A Polícia Civil é a lei de 2008. E a da Polícia Militar é 2001. É a do governo Lula e a da Polícia Militar, a iniciativa ainda do Fernando Henrique Cardoso. Aí, então, assim, o projeto que estava parado há tanto tempo, a gente consegue aprovar, praticamente por unanimidade, e vai para o Senado e 2 semanas depois já estava aprovado, 2, 3 semanas já estava aprovado no Senado. Mas porque a gente apostou muito no diálogo. Foi muito intenso o diálogo, muito intenso. A gente ouvia todo mundo. Aparecia uma entidade lá, não sei de onde, que a gente nem sabia que existia. Tem as entidades que são mais representativas e tem umas que não era tanto, tal, que estavam se firmando. Tinha categoria que tinha 3, 4 entidades, era um negócio absurdo. E a gente não sabia quem que a gente ouvia direito. Mas chamava todo mundo até a gente encontrar, né, um equilíbrio, uma posição. Eu acho que isso foi muito importante, né? Lamentavelmente, a gente teve muitos vetos. Isso, aí eu falando um pouco de bastidores, deixou o então ministro Flávio Dino muito contrariado na época. Porque a gente fez, como a gente fez com muito diálogo, e com participação, inclusive, da SRI, participação do Palácio, do Planalto. Então, assim, e depois ter os vetos que teve, a gente ficou, eu particularmente, fiquei muito contrariado, e o ministro Flávio Dino também ficou muito contrariado na época. Felizmente, boa parte dos vetos a gente conseguiu derrubar, pelo menos os mais importantes, a gente acordou para o próprio governo, o próprio presidente entendeu que tinha que derrubar mesmo, e teve um novo diálogo. Eu até disse isso, né? Eu falei isso com o doutor Adriano na época, falei com o doutor Laterza, né? A gente discutiu essa questão de falar, olha, não vamos... Tem ainda a questão do veto, a gente ainda consegue derrubar o veto, a apreciação do veto, e acabou que fechou um acordo razoável, mas no primeiro momento nos deixou muito contrariado. Por quê? Porque como a gente estabeleceu um diálogo muito consistente com as entidades, a gente esperava que o veto fosse mínimo, né? Fosse mínimo. Por exemplo, o da Polícia Militar, a gente fez um acordo e falou, olha, isso a gente vai vetar, porque a gente não tem acordo. Tudo bem, a gente então não pegou ninguém de surpresa, foi uma coisa acordada até mesmo que eles aprovaram. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa mais bem construída. E da Polícia Militar, até que não teve a mesma... A gente já abriu um diálogo maior, porque eu acho que houve um desgaste muito grande do governo, porque também o governo teve que voltar atrás na questão dos vetos. Mas, assim, foi uma coisa que, para mim, isso foi uma experiência muito interessante, porque, assim, uma coisa está parada há vários anos, quer dizer, se a gente tem uma estratégia de dialogar, de conversar, a coisa vai, né? Então, eu acho que isso foi o grande elemento. E com o respaldo do ministro Flávio Dino, né? Que a gente tinha um respaldo muito forte, ele se envolvendo pessoalmente, eu despachava com ele, a cada questão polêmica, eu despachava com ele, eu conversava com ele, e a gente tinha um respaldo dele para tomar as decisões. Então, foi muito importante. Eu acho que a disposição das entidades em dialogar, a disposição do Ministério e a sustentação política do próprio ministro para que a gente conduzisse o processo, acho que foram assim, fundamentais para a gente conseguir, né, projetos que estavam tanto tempo, em 2008, em 2001, conseguisse aprovar num período aí de meses, né? A gente conseguiu aprovar esse projeto. Não dá para negar que o doutor Elias é muito habilidoso. Mas eu tinha uma entrada mais fácil com ele. Porque ele é flamenguista, sabe, doutor Gilson? Aqui em Goiás eu sou Atlético, né? O único rubro-negro do senhor é o Atlético. É o Atlético, né? E eu gosto, assim, do Rio, eu tenho uma simpatia, eu gosto do Vasco da Gama. Né? Olha a cara do doutor Gilson, olha a felicidade. Doutor Adriano, doutor Elias, os convidados que ele trazia para cá, ele já fazia uma pesquisa para ver se era flamenguista. Aí ele trazia, só vinha flamenguista para cá, entendeu? Mas, enfim, o senhor... aliás, mas só para registrar, o Vasco tem uma história bonita, não sei se você conhece, mas quando começa o Campeonato Carioca, o futebol era uma coisa mais de elite, né? E aí o Vasco pega umas pessoas que eram trabalhadores, tudo, e aí eles colocam um critério e que não podia ser analfabeto, não podia ser negro, não podia jogar. E o Vasco tinha sido campeão, o Vasco sai do campeonato, não disputa o campeonato, por causa dessa regra. Ele só volta quando restabelece, porque ele não aceitou isso, porque ele achava que era uma discriminação e tal. Eu acho essas coisas, assim, são bonitas, né? E uma das coisas que eu tenho simpatia pro Vasco pela história dele. Mas o senhor é ali da região de Campinas,
Aí o senhor contava pra gente aqui um pouco antes nos bastidores que ia assistir os treinos do Atlético. Eu estudava ali na Escola Municipal Rui Barbosa, no setor de funcionários. A escolinha tem até hoje tem a escola lá. E ali é muito próximo do Atlético, né? E naquela época, menina, a gente andava, né? Minha mãe com 8 filhos, não tinha esse negócio de buscar menino na escola. Eu lembro que minha mãe me levou o primeiro dia na escola. Falou, você aprendeu, meu filho? Aprendeu. Então agora, como é que faz? Com 8 filhos? Como é que levava 8 filhos à escola? Não tinha jeito, né? Então e ali eu aproveitava, quando terminava o jogo ali, eu corria lá pro Atlético, né? Terminava a aula, né? E eu ia ver o treino do Atlético. Então, eu fui criando um amor pelo time do Atlético. Hoje sou inclusive, conselheiro do Atlético. Tão mal no campeonato, mas a paixão não diminuiu, não. Continua a mesma. E além do futebol, o senhor tem outros hobbies? Leitura, pescar cinema, também. Gosto de leitura, gosto. Eu tenho uma passagem na minha vida muito interessante, porque a família é muito humilde, a gente nunca teve muito recurso. Mas quando eu fui estudar na escola técnica, a gente tinha lá um negócio que a gente ganhava, um negócio que era uma bolsa, ser bolsista. Então a gente trabalhava meio período, 4 horas, e ganhava meio salário mínimo. Essa coisa para mim foi fundamental, né? E eu trabalhei 2 anos na biblioteca, e eu tinha direito de levar livro para casa. Isso foi uma maravilha, eu li demais nessa época. Nossa, foi a época mais linda da minha vida. Eu li bastante, e eu criei o hábito da leitura, hoje menos, né? Porque a vida é muito corrida e tal. Mas eu gosto de leitura, gosto de pescaria eu gosto, né? Pescaria esportiva, eu não faço pescaria predatória. Aliás, assim, antes de ter a lei em Goiás, sobre essa questão de restrição de peixe e tal, eu sempre falo, e todo mundo me conhece, meus amigos, eu não carrego peixe no meu carro, de jeito nenhum, né? Nem quando era legalizado, não transporto, eu falo, peixe, pegou um peixinho lá, comeu lá beira do rio, tudo, beleza. E isso não agride. Agora esse negócio de levar peixe. Mas eu gosto muito de pescaria, e pescaria para mim não precisa pegar peixe não, tá lá na beira do rio, tá ótimo, entendeu? Eu já acho bom demais. E gosto muito de filmes, sou um apaixonado por cinema, eu gosto muito de assistir filmes, e é uma coisa que eu sempre, desde muito novo, eu aprecio muito. E a pescaria aqui no Araguaia, lá no Pantanal? Olha, eu vou em 3 lugares assim que eu vou com mais regularidade, né? Eu pesco aqui no Araguaia, em Serra da Mesa, porque eu tenho um irmão que tem uma casa lá, tenho um cunhado que tem em Serra da Mesa, e tem um amigo que tem no Rio Xingu. Toda vez eu vou também no Rio Xingu, na divisa do Pará com Mato Grosso, mas a gente anda 1.250 quilômetros e 250 de estrada de chão. Nossa. Tem que gostar, viu? Doutor, o senhor foi um dos últimos representantes do PSB, né, apoiador e mais apoiado também pelo atual ministro do STF, Flávio Dino, a sair do Ministério da Justiça. E o senhor veio para o estado de Goiás. Quais são as expectativas do senhor? Como é que o senhor pensa em colaborar aqui? O senhor está na Alego agora, né, na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor acha que o senhor vai colaborar aqui com tanta experiência trazida? Olha, primeiro assim, para mim foi uma honra, né, ter servido 2 ministros, né? Eu até quando saiu o ministro Flávio Dino, eu não conhecia o ministro Lewandowski pessoalmente, e para mim foi uma surpresa, uma honra ter sido convidado por ele para continuar, né? Eu assim, sinceramente, como eu não conhecia, eu fiquei numa expectativa até que ele quisesse colocar outra pessoa, e eu até, posteriormente, eu tenho uma situação. Eu sou presidente de um partido, né, do PSP, que é a nível do Estado, e é claro que, se por um lado, assim, Brasília tem uma dimensão espetacular, trabalha as questões a nível nacional, problemas, né, tem uma dimensão muito interessante, mas a minha relação com Goiás, ela estava um pouco prejudicada. Até é engraçado, porque a Folha de São Paulo ia fazer uma matéria e chegou a me questionar. Eu falei com a jornalista, falando que eu estava atendendo goiano demais lá. Aí eu falei assim, não, mas não tem problema, não, você pode publicar, que para mim isso é bom. Não, é claro que eu atendo goiano demais. Primeiro pela questão física, né? Geográfica, né? Porque Brasília fica próximo e tal, né? Porque o pessoal sai de Lusiânia, por exemplo, vai lá, é quase um bairro de outro, né? Então, eu falei, não tem problema, né? Mas assim, mas isso me gerou uma reflexão. Eu falei assim, olha, eu acho que eu preciso dar mais um pouquinho de atenção. E o deputado Bruno Peixoto me convidou para uma diretoria que é de participação popular, que estabelece exatamente a relação da Assembleia com prefeitos, vereadores e entidades. Que era mais ou menos o que eu fazia lá. Só que aí, uma forma mais, no universo assim, mais permanente, com um público de Goiás, que é o estado que eu me relaciono, tal, que eu tenho uma relação política, né? Então, para mim, assim, eu acho que ficou uma coisa mais adequada nesse momento, né? Eu acabei aceitando o convite do Bruno, tomei um cuidado, né, de falar com o ministro Lewandowski, para vocês terem uma ideia, eu avisei para ele 40 dias antes, eu avisei para ele, foi mais ou menos dia 20 de junho, falei, ministro, olha, eu devo sair, mas eu vou sair só dia 1º de agosto, para ter tempo para
fazer a substituição, para não ter... Porque também, assim, acho que a gente tem que saber entrar no lugar e saber sair, né? Então, eu não podia chegar para o ministro, eu até expliquei isso para o presidente, o deputado Bruno Peixoto, falei, Bruno, olha, eu não posso chegar para o ministro e falar, vou sair amanhã, não dá, eu tenho muita coisa aqui que está em andamento, né? A gente precisa fazer uma transição. E de forma muito interessante, até a gente teve uma reunião no dia anterior, né, o ministro chamou uma reunião com todo para discutir uma série de coisas lá do Ministério e fez um agradecimento muito especial, eu também agradeci a ele, mas assim, o ministro foi muito educado comigo, foi muito... Quer dizer, eu saí dali, mas saí, assim, acho que de uma forma bem tranquila, né, acho que com diálogo, tudo, então acho que foi uma experiência muito interessante. Agora, eu acho que hoje em Goiás tem um novo desafio, né, então eu acho que essa coisa da relação com o parlamento, com as prefeituras, com vereadores, isso para mim é uma coisa com entidades, né? Então está na nossa atribuição. Isso me agrada muito, porque é uma coisa que eu experimentei muito a nível nacional, e eu acho que hoje... E parlamento para mim é a minha casa, né? Também que assim, fui 22 anos parlamentar, né? Vereador e deputado federal. Então, acho que ali, para mim, a gente tem a facilidade também de fazer esse trabalho dessa relação da casa com a sociedade. Eu tenho certeza que a União perde, né? O governo federal perde com a saída do senhor, mas o estado de Goiás ganha. Eu queria já, dando um encaminhamento, o senhor tem mais alguma pergunta? Não, eu pergunto tem? Então não vou dar um encaminhamento nenhum, vai. O doutor Elias tem compromisso, mas é rapidinho. E olhando para o futuro, o senhor pensa em disputar eleições de novo ou por enquanto? Olha, penso tentar novamente para deputado federal, né? Acho que, sim, te alimenta as penas. Agora, também a política, assim, a gente pode mudar, mas assim, hoje o meu foco seria esse. Agora posso? À vontade, doutor Adriano. Doutor, muito obrigado por tudo que o senhor já fez pela nossa entidade, pela nossa categoria, pela sensibilidade, principalmente pela abertura sincera mesmo. Todas as vezes que o senhor foi procurado, o senhor nos ouviu, ainda que não fosse possível contemplar a entidade, a categoria, com tudo que fosse ali requerido, o senhor sempre foi muito aberto. E esse é um atributo de poucos, doutor, essa abertura, essa humildade para saber ouvir e ter a certeza de que o caminho do diálogo é o melhor caminho para todos. Então, muito obrigado por tudo que o senhor fez e tenho certeza que fará em prol da nossa categoria, em prol do estado de Goiás, em prol do Brasil. Olha, eu acho que quem é que tem que agradecer quem que a gente tem que ver, porque eu acho que a contribuição é mão dupla, né? Então, quando a gente ouve, a gente permite a possibilidade, eu citei exemplos aqui, de contribuições muito importantes, doutor Adriano, que foi dado pelas entidades, por você, para a entidade, entendeu? Para a nossa ação, para a nossa atuação no Ministério. Então, eu penso que a gente tem a humildade de ouvir, e de ouvir de verdade, né? Ouvir com uma coisa protocolar, né? Protocolar. Não, eu ouvi de verdade. A gente permite ser ajudado. Essa que é a grande verdade. A gente permite ser ajudado, né? Que as pessoas... eu nunca vi nenhuma entidade ir lá defender coisa pessoal. As pessoas vão defendendo ali questões de interesse público, interesse de uma categoria, que são coisas legítimas. Então, quando a gente faz esse diálogo de forma sincera, de forma de realmente coração aberto, eu penso que a gente permite ser ajudado. Então, eu que te agradeço aqui publicamente por toda essa relação que a gente estabeleceu, né, quando a gente estive ali na frente da Secretaria do Ministério. E não só você, sim, mas todas as categorias, né? Você sabe, você acompanhou todos esses diálogos que a gente teve, o tanto que foi importante para a gente conseguir aprovar leis como a Lei Orgânica, que eu acho que foi uma conquista histórica, e ela só foi possível através da contribuição de várias pessoas, e foi isso que foi possível. Eu tenho muito a agradecer. Doutor, foi uma satisfação recebê-lo aqui, a gente fica muito feliz, o podcast agradece. Olha, eu que agradeço, doutor José. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite, e é você que assistiu, e ao doutor Adriano que ajudou aqui na condução, muito obrigado. Eu peço para você aí deixar o seu comentário, compartilhe, curta, e em breve a gente retorna com um novo episódio do podcast Autoridade Policial. Muito obrigado. Até mais.